Olá, queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez para trabalhar com vocês técnicas de redação. Nós iremos hoje refletir um pouco sobre um tipo de texto que é muito cobrado nos vestibulares e concursos. Estaremos praticando a redação, defendendo ideias. Como vocês já devem saber, o ser humano tem a faculdade da linguagem, onde ele se comunica seus pensamentos, sentimentos e busca interagir, usando diversos meios de linguagens, as palavras, expressões, para se comunicar. No nosso caso, nós vamos estar focados hoje com um trabalho com a escrita. E todo o conhecimento que nós adquirimos, seja pelos livros, pelas informações, essa bagagem que nós trazemos desde pequenos, pelo conhecimento que adquirimos, ou na escola ou fora dela, faz parte e é movimentado quando nós estamos a produzir qualquer tipo de texto, seja ele falado ou escrito. E hoje, por questões de destaque, temos a tecnologia que nos favorece, que contribui para o nosso crescimento e capacitação, seja para o trabalho profissional, seja para o trabalho do dia a dia. Então, é essa inteligência do ser humano, pelas palavras, pela busca de conhecimento e o uso da tecnologia, principalmente as novas tecnologias que estão aí à disposição para o nosso crescimento, é que nós iremos refletir um pouco sobre a produção de um determinado tipo de texto onde se defende ideias. Inicialmente, é importante destacar que quando a gente tem uma folha de papel em branco, uma borracha, um lápis, e o mundo é aquele conhecimento que nós temos sobre tudo o que existe, ao escrever nós registramos nosso pensamento, o que nós sentimos, o que nós vivenciamos, ou nossa opinião ou dúvida sobre algo. Então a escrita é uma tecnologia antiga, que com as novas tecnologias vem se ampliando. Eu sou o professor Juvenal Amorim, estou trabalhando com vocês a disciplina de língua portuguesa, de maneira virtual nesse primeiro momento, até quando tivermos a oportunidade de realizarmos o trabalho presencial. E nós estaremos hoje refletindo um pouco de um texto motivacional que eu trouxe para a gente iniciar e se motivar cada vez mais. Olha que interessante mensagem. Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Invista nela, estude. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Nunca desistir e investir no conhecimento e na aprendizagem. Estamos aqui juntos para aprender cada vez mais. Vamos lá, pessoal? Bem, o tipo de texto que nós vamos trabalhar hoje é o texto dissertativo. E a primeira pergunta que surge é essa: o que é dissertar? Talvez para alguns de vocês é uma palavra nova e nós vamos estar hoje compreendendo melhor o que é um texto dissertativo. Primeiro vamos saber o que é dissertar. A gente pode procurar nos dicionários, pesquisar o significado dessa palavra, mas vamos aqui de forma resumida apresentar o que é dissertar. Dissertar, de certa forma resumida, da maneira mais simples, quer dizer, significa expor ideias a respeito de um determinado assunto, qualquer tema. Também, dissertar envolve, que o que é mais importante, é discutir essas ideias, analisá-las e apresentar provas que justifiquem, expliquem e convençam o leitor da validade do ponto de vista de quem as defende. Muitas dissertações podem ser um texto de opinião, onde a pessoa coloca uma opinião sobre o seu assunto, mas além de dar a opinião, ela tem que explicar, justificar, mostrar que, de forma verdadeira, através dos fatos, exemplos, que aquilo que ela defende tem uma certa lógica, tem como ser analisado e ser pensado e refletido.
E a pessoa pode ou não querer convencer o leitor ou a pessoa que está ouvindo ou tendo acesso ao texto sobre a questão que é analisada. A pessoa poderá concordar ou não, mas mesmo assim a pessoa expõe tentando convencer sobre aquilo que está sendo dissertado ou apresentado de forma clara através da escrita ou até também da fala. Claro, pessoal, que a todo momento nós usamos esse recurso dissertativo. Então, dissertar é um ato que desenvolvemos todos os dias quando, por exemplo, quando nós procuramos justificativas para a elevação dos preços. Qual a justificativa que a gente tem para o aumento da violência? Qual a justificativa ou explicação que nós temos para o crescimento e para o surgimento do desemprego? Também dissertar envolve também a nossa preocupação com o combate aos problemas que acontecem. E aí nós podemos estar preocupados também em combater e ajudar a diminuir o problema. Então, quando nós estamos preocupados com os descasos com a Amazônia, né, o crescimento da poluição, né, a falta, né, de cuidado para o nosso recurso maior, a nossa riqueza maior natural, com as guerras que acontecem ou podem acontecer no mundo, com a AIDS ou o crescimento de epidemias, e também com a questão da natureza, principalmente onde nós vivemos, né? Que envolve a questão da poluição, o desmatamentos, e o aquecimento global e outros problemas. Então, dissertar sempre pode envolver questões problemáticas do mundo atual, principalmente temas atuais que são muito cobrados em vestibulares e em concursos. Prosseguindo. Para falar em dissertar, nós falamos de parágrafo, porque a dissertação ela é escrita em um texto em prosa. Prosa é o texto que utiliza parágrafos. Geralmente, o parágrafo onde se defende uma ideia é chamado parágrafo dissertativo, onde a pessoa expõe a sua ideia, justifica e dá uma certa conclusão. Por isso que a gente costuma dizer que o texto dissertativo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Observe que vamos ter aqui um exemplo de um parágrafo dissertativo, para a gente observar a lógica, a justificativa, o argumento, o porquê que a pessoa está afirmando aquilo ou negando. Vamos observar isso como exemplo de um parágrafo, porque um parágrafo dissertativo ele defende a ideia. Temos aqui, ó. Observem bem o que está escrito. Claro que esse texto não foi escrito de supetão, de forma espontânea. Foi planejado, organizado, revisado, até chegar a esse texto de forma bem organizada e escrita. Houve uma primeira versão, a pessoa fez um rascunho, e depois a pessoa revisou e passou a limpo, para chegar ao texto final, porque nós estamos falando aqui de texto escrito, e os textos escritos são elaborados, organizados, revisados, antes de serem publicados. Temos aqui. A internet possibilita aos seus usuários o inigualável poder de compartilhamento de informações. Observe que essa primeira frase, esse primeiro período, é o tópico frasal, ou seja, é a ideia principal desse parágrafo, que a internet possibilita aos seus usuários o inigualável ou incomparável poder de compartilhamento de informações. Observe que essa afirmação é uma afirmação verdadeira. E aí ele vai ter que comprovar e justificar essa ideia. E aí é que vai prosseguir com os argumentos, ou explicações, ou justificativas, ou exemplos de que esse fato é verdadeiro. Observem bem a continuação do parágrafo. Muitas são as ferramentas que possibilitam ao internauta o poder de disseminar suas ideias de modo instantâneo e global, sendo essa uma das características sem precedentes na história tecnológica do homem. Como exemplo, pode-se destacar o correio eletrônico, o e-mail, as redes sociais, Facebook, Instagram, os fóruns, locais onde se debate temas e assuntos, os sites, os blogs, as plataformas de armazenamento, o Drive, de vídeos, como nós temos o YouTube e outros mais, entre outros. Observem bem, gente. Ele prosseguiu o parágrafo da introdução e desenvolveu a ideia justificando e dando exemplos, comprovando que realmente a internet possibilita aos seus usuários o inigualável poder de compartilhamento de informações. Existe um compartilhamento muito grande.
E para concluir, ou fechar, ou terminar esse parágrafo, ele usa um encerramento, que é o acabamento da ideia. E ele reafirma o que ele disse no início, porque é um texto lógico. Ele escreve dessa forma, optou por colocar as ideias dele, o seu pensamento, o seu raciocínio, sua argumentação, concluindo. Observem bem o que ele escreve. Com tantas ferramentas, nunca foi tão simples e fácil compartilhar ideias, fato que transforma o homem num ser de interação universal. Então, pessoal, o ponto-chave desse parágrafo é que a internet, ela tem esse poder de compartilhar ideias, informações, e todos podem acessar esse compartilhamento. Então, é um texto argumentativo. Claro que aqui não está completo a redação, é apenas um parágrafo, e esse parágrafo é chamado dissertativo. Então, o parágrafo dissertativo tem o tópico frasal, que é a ideia principal que geralmente aparece no início, tem o desenvolvimento, onde aparecem os argumentos para sustentar, justificar, explicar melhor a ideia que se falou na primeira frase ou no primeiro período, e depois tem um encerramento, tipo uma conclusão. A gente pode dizer que num parágrafo pode ter introdução, desenvolvimento e, se possível, o ideal é ter uma conclusão ou fechamento do parágrafo. Então, se você consegue escrever um parágrafo e colocar suas ideias e defendê-las, você pode iniciar, desenvolver e concluir. Ou então, deixar para concluir em outro parágrafo, que é o texto ou a continuação da sua redação. Observem bem como a lógica é que conduz os argumentos. Claro que a pessoa, para escrever esse texto, com certeza o conhecimento de mundo, as leituras que ele fez, o debate que ele participou, é que ajudou a ele defender essa ideia. Vamos prosseguir. Então, nós já entendemos que para escrever uma redação dissertativa ou um texto dissertativo argumentativo, ou seja, defender ideias e usar argumentos, nós precisamos primeiro refletir sobre o tema. Não adianta você dissertar ou escrever sobre algo que você não tem conhecimento. Primeiro você tem que refletir, analisar, ouvir opiniões, até formar sua própria opinião e argumentar na forma de escrita. Porque nesse caso aqui nós estamos enfocando o texto escrito e não o texto falado. Vamos lá, pensar num tema. Eu trouxe aqui uma charge para a gente refletir um pouco sobre um tema, onde eu vou apresentar um texto dissertativo completo que tem introdução, desenvolvimento e conclusão sobre esse tema. Observem bem essa charge. Vocês sabem que a charge é um texto visual que pode ter frases, palavras escritas, e tem uma certa crítica social. Olha aí o diálogo entre os personagens e o cenário. Por que o Brasil não para de gastar com estádios para a Copa de 2014 e com o dinheiro salva nossas vaquinhas? O outro responde: é que vaca é sagrada na Índia, aqui é o futebol. É um questionamento, feito aí a situação que investiu muito nos estádios em 2014, mas não se pensou, deixou de investir em outros setores. Como sempre, Às vezes acontece o uso dos recursos públicos utilizados ou mal utilizados ou superfaturados, por aí vai. Mas aqui é só para a gente refletir, o problema da seca, do sofrimento, do nordestino que enfrenta esse tempo difícil. E aí surgem algumas perguntas. Por que será que a seca castiga tanto o nordestino? Como combater esse problema, essa situação difícil? Que nós, por exemplo, podemos até ter parentes ou conhecidos que enfrentam essas dificuldades geradas pelo período onde não existem chuvas. Claro que o ser humano é inteligente e ele sabe como combater os problemas. E alguns problemas, para se combater, precisa a união de todos e o envolvimento de vários setores. Mas vamos lá. Como produzir um texto que fale sobre a questão da seca no Nordeste? Que ideias defender? Que ideias apresentar? Qual é a defesa que você vai dar? Quais são as causas da seca mesmo? E desse sofrimento? Quais são as consequências? E como combater esse problema? Porque geralmente um texto dissertativo ele é interessante porque discute o problema e no último parágrafo é comum apresentar uma alternativa para enfrentar o problema. Vamos prosseguir. Eu trouxe para vocês um texto para a gente analisar e observar como ele foi organizado.
Então temos aqui uma dissertação e o tema, que também é título do texto, é a seca no Nordeste. Observe que o texto ele é formado por 3 parágrafos. O primeiro parágrafo costuma se chamar parágrafo da introdução. O parágrafo seguinte é o parágrafo do desenvolvimento, onde apresenta-se os argumentos. E o último parágrafo é o chamado parágrafo da conclusão, onde se encerra a ideia. Quem escreveu esse texto optou em escrever usando 3 parágrafos. Não existe um limite. O que se sugere é que use um parágrafo para introduzir o assunto, 1 ou 2 parágrafos para desenvolver e argumentar sobre o tema que é trabalhado no primeiro parágrafo, e o último parágrafo seja a conclusão da redação ou do texto. Vamos acompanhar aqui as ideias, o que se defende, os argumentos e a conclusão. Olha como é que a pessoa optou em argumentar e em escrever essa dissertação. Seca no Nordeste. Mais que um fenômeno meteorológico, a falta de chuva no Nordeste brasileiro é um problema social. Então, no primeiro parágrafo, ele só afirma que a seca, a falta de chuva, é um problema social. Então, ele introduziu o assunto. E aí, no segundo parágrafo, ele vai dar continuidade argumentando. Prosseguindo. A estiagem prolongada afeta a agropecuária. Não é rara a perda total das plantações de cereais tostadas pelo sol inclemente. O gado sem alimento perambula por pastos secos, até a inanição e a morte. Os sertanejos, por seu turno, sofrem em decorrência da falta de comida, de trabalho, de esperança. Só lhes resta partir em busca de um lugar que lhes ofereça melhores condições. Entretanto, raramente vão para uma nova frente de trabalho no campo, de modo a aproveitar sua experiência de agricultores. Buscam, ao contrário, as grandes cidades do centro e do sul, que pouco têm a oferecer. Aqui está falando sobre o êxodo rural. A causa da seca, as consequências que a seca causa, e aí ele terá que concluir, no último parágrafo, essa ideia. E aí ele conclui usando assim o parágrafo, escrevendo dessa forma. Por isso, em seu novo destino, resta-lhes ocupar um espaço numa favela, recrudescendo os problemas sociais da falta de moradia, do desemprego, da fome e da falta de perspectiva, que já são graves nas grandes cidades brasileiras. A estrutura desse texto foi organizada dessa forma: apresentar as causas e as consequências da seca no Nordeste, que nós sabemos que já é histórico, né? O êxodo rural. Para quem estudou história, geografia, né? Por isso que é importante que a gente estude outras disciplinas que vão ajudar no nosso conhecimento para produzir uma boa redação, principalmente um texto dissertativo, onde você defende ideias, precisa conhecer. Por isso que os conhecimentos de história, geografia e de língua portuguesa, por que não, né? Porque usar a linguagem portuguesa de forma adequada, vocês observam que ele não usou gírias, usou a linguagem mais formal possível, evitando a linguagem popular, porque o texto dissertativo ele é um texto praticamente mais formal. É importante lembrar esse detalhe, né? Que na hora de escrever se elabora o texto, se planeja, se organiza. Que não é válido aqui usar a linguagem popular, nem gírias, nem internetês, né? Porque é um texto bem elaborado que demonstra se a pessoa tem um conhecimento da linguagem padrão da norma gramatical, que também é avaliada na redação. Seja a redação da escola, seja uma redação para concurso ou vestibular. Vamos prosseguir aqui. E aí a pergunta é essa: como estruturar um texto dissertativo argumentativo? Pelo exemplo que eu já mostramos aqui, que já lemos, dá para perceber que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, no primeiro parágrafo, a pessoa faz uma frase, ou duas, ou um período, informando qual é o problema que ele está debatendo ou discutindo. Se for a seca, tem que estar bem claro que é sobre a seca. Ele não vai falar sobre o desemprego. Claro que eu sei que o desemprego também pode estar associado à seca, mas nesse momento o foco dele é sobre a seca no Nordeste. Tá certo? E aí no desenvolvimento ele vai apresentar as causas, as explicações, os motivos, os exemplos. Por que se trata de um problema? Por que a seca é um problema? Quais são as causas, os motivos para acontecer esse problema? A longa estiagem, a falta de estrutura, né, para enfrentar o período da seca,
que a gente acabou de ver no texto, que a gente acabou de ler o exemplo. E depois, prosseguindo, para concluir, ou para desenvolver o parágrafo, né, do desenvolvimento mesmo, ele pode falar dos efeitos e consequências do problema. Quais são os efeitos? E aí você pode se questionar ou apresentar, esse argumento importante, se existe alguma alternativa ou solução para enfrentar o problema. No texto que a gente acabamos de ler, a pessoa não apresentou alternativa para enfrentar o problema. O foco foi só mostrar o problema, as causas e consequências. Mas você pode usar um parágrafo final da conclusão para apresentar uma solução. Eu costumo usar a palavra alternativa, meio para combater, superar, enfrentar o problema. Né? Então, esse é o último parágrafo que exige um senso crítico por parte de quem escreve, que tenha conhecimento do assunto, que saiba que tem maneiras e meios de combater a seca, para manter o nordestino na sua terra, né? Não só na construção de aguadas, né? Não só no investimento da formação para enfrentamento do problema na época da estiagem, mas toda uma estrutura que prepare ele para sobreviver no meio da seca, para que o êxodo rural não aumente, como antes era tão gritante, né? Políticas públicas para auxiliar, né, o produtor, né, o pequeno agricultor, que o que mais sofre é o pequeno agricultor. O problema em si não é a seca, não é a falta de chuva. É quando se não se organiza para enfrentar o problema, né? Porque no período das chuvas é o momento de guardar água. Nós sabemos que os poços artesianos, nós temos um lençol freático. Então existem estruturas, maneiras de combater a seca. Só que para muitos políticos não é interessante, porque muitas vezes eles usam isso na época das campanhas políticas para conseguir votos, né? Para se elegerem e manterem a situação como está, para sempre a pessoa ficar apelando, né, por políticas assistencialistas, que em vez de ensinar a pessoa a pescar, fica só dando peixe, na linguagem popular, na metáfora que a gente utiliza. A gente está acabando discutindo muito, porque não tem como falar de texto dissertativo sem discutir o problema, sem estar pensando no assunto antes de escrever. Mas vamos agora ver a proposta. Vocês irão produzir um texto dissertativo. Já entenderam o que é um texto dissertativo? Então vamos aqui. Agora é a sua vez de praticar. Vamos pensar num problema. O problema agora não é sobre seca. Você pode até ler sobre o assunto, pensar, analisar. Não precisa nem ir longe. Assistir bastante reportagens de televisão, sites da internet e por aí vai, para pensar no assunto. Vamos pensar em temas, em assuntos para elaborar o nosso texto dissertativo. Você vai escolher um desses assuntos, aquele que você tem mais segurança para desenvolver a sua redação, o seu texto dissertativo. Um tema pode ser o desemprego. Observe que é um tema simples e todos vivenciam esse problema. Qual a família que não enfrenta esse problema? Quais são as causas? Por que acontece? Quais as consequências? Qual seria a forma de combater esse crescimento assustador do desemprego no nosso país? Principalmente agora, na época da pandemia, né? Podemos também discutir sobre o tema violência, é uma outra sugestão de tema. Você pode desenvolver um tema sobre a violência. E aí é importante que você simplifique, não vai falar de todas as violências, escolha um tipo de violência. É a violência doméstica, no lar, em casa? É a violência que acontece nas ruas? Que tipo de violência você vai querer dissertar? Ou debater, ou discutir em forma de texto escrito? Outro tema que pode ser desenvolvido, é uma sugestão, é a discriminação racial. O preconceito, né, marcado, né, claramente contra as pessoas, né, de pele escura, que é muito presente ainda na nossa sociedade. Lembrando aí que a discriminação ainda continua ocorrendo, né? Esses são temas, por isso você tem que discutir. E aí tem que questionar antes de escrever a sua redação. E aí eu sugiro vocês pensarem nessas questões. Vocês podem até escrever uma resposta, depois organizar para escrever no seu texto, colocar um texto seu, que são questões para analisar e argumentar sobre esse tema aí. Qualquer tema que você escolher, ou desemprego, ou violência, ou discriminação racial. E aí a primeira perguntinha que vocês vão ter que fazer a si mesmos e refletir é essa: por que esse problema
ocorre com muita frequência? Por que o desemprego está ocorrendo? Quais são as causas? O que é que está acontecendo? Quais são os motivos? Se você conseguir 2 causas, você já dá para fazer uma boa redação, um bom parágrafo de desenvolvimento. Você também pode perguntar quais são os efeitos, as consequências, né, desse problema. O desemprego causa o que mesmo? Você pode citar 2 consequências, não precisa citar todas as consequências, porque o texto é curto. Não é um texto enorme, né? É um texto pequeno, onde você, de forma resumida, coloca os seus argumentos. E, geralmente, a gente sugere que no último parágrafo, que é o parágrafo da conclusão, que você coloque com suas palavras de que forma, ou que meio, ou que alternativa existe no seu entender, ou no entender de especialistas, de pessoas que já debateram sobre o assunto que você já leu no jornal, ou assistiu na televisão, algum programa, alguma reportagem. Que meios tem para enfrentarmos e combater esse problema? Qual é a maneira? De que forma se pode realmente enfrentar? Porque não basta apenas dizer qual é o problema, qual é a causa e a consequência. É importante lembrar que existem alternativas para enfrentar, para superar esse problema. Porque nós somos seres inteligentes. Como seres inteligentes, nós conseguimos sim. E tem muitos exemplos por aí de maneiras de enfrentar o desemprego, a violência e a discriminação racial. Lembrando que você vai produzir apenas um único texto sobre um desses temas. O tema que você vai escolher, você vai desenvolver, no mínimo, 3 parágrafos sobre esse assunto, que é um texto dissertativo. Espero que vocês tenham se inspirado e vamos para a prática. Qualquer dúvida, a gente está junto na interação pelo WhatsApp ou nas aulas via Google Meet. Um abraço a todos, professor Juvenal Amorim. Saúde e paz.